Muito bem-vindos, muito boa noite para nós. Que Jesus nos abençoe. Mais uma vez nós vamos conversar sobre o Livro dos Espíritos. Mais uma vez, repetimos que todos nós podemos auxiliar na segunda parte, que é aquele momento que a gente atende as entidades que muitas vezes nos acompanham e são trazidas aqui. Outros são trazidos do plano espiritual. É preparado, inclusive, algumas entidades que estão precisando reencarnar. E a nossa energia é muito favorável. Depende de nós. Todos nós podemos ajudar e, ao mesmo tempo, todos nós recebemos. Porque é em nome de Jesus que nós estamos aqui. Então, muito obrigado pela presença e nós vamos começar a nossa reunião. Bem, então, dando continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos, o terceiro livro, Leis Morais, capítulo 6, Lei de Destruição, Homicídio. O homicídio é um crime aos olhos de Deus? Sim, um grande crime, porque aquele que tira a vida do seu semelhante corta uma vida de expiação ou de missão, e aí está o mal. O homicídio tem sempre o mesmo grau de culpabilidade? Já o dissemos, Deus é justo e julga a intenção mais do que o fato. Olha que importância desse livro para esclarecer a vida para nós. Se nós não acreditássemos em reencarnação, o que vai ser falado hoje, o que nós vamos entender através dessas informações dos espíritos superiores, não teria muito sentido. Então, aquele que recebe um tiro, uma facada, aquele que perece através de um homicídio, ele, ali naquele momento, ele se livrou de uma dívida com a vida. É com a vida, não é com Deus. É durante a trajetória dele. A pessoa ela é atraída para esse tipo de acontecimento. É o que nós vemos muitas vezes nas balas perdidas, que a pessoa está passando ali e não tem nenhum comprometimento com aquilo que está acontecendo, e ele acaba falecendo por intermédio de um projétil. Tudo isso está na programação espiritual dele. Agora, aquele que mata, aquele que comete um crime, e ele vai sofrer as consequências, porque futuramente aquilo fica gravado nele. Vamos pegar um livro muito interessante, No Mundo Maior. Nós vamos ver o item 12, Estranha Enfermidade, chama ali o acontecimento. Nós vamos ver o ministro Calderaro, junto com o André Luiz, eles vão assistir Fabrício. Fabrício ele está bem velho já, e ele, pela medicina da Terra, que não tem tanto conhecimento em relação às coisas espirituais, ele é um esquizofrênico. Mas, na verdade, ele está recebendo uma carga negativa dos espíritos inferiores. Olha o que aconteceu com Fabrício. O pai dele, já muito velhinho, era um homem que tinha grandes posses. Chama ele e diz para ele: meu filho, você é o mais velho. Você cuide dos seus 3 irmãos. Você tem que assistir os seus 3 irmãos. O que ele faz? Ele ignora o conselho do pai, as palavras do pai, e ele passa a usufruir de tudo aquilo para ele. 2 irmãos dele vão parar num sanatório e acaba desencarnando muito jovens. E o outro ele abandona na rua. E ele se torna rebelde e acaba também desencarnando. Mas olha o que acontece, ele constitui família. Olha, eu quando me lembro disso eu fico emocionado. Aí, o André Luiz pergunta para Calderaro, mas ele não vai ter assistência? Nessa encarnação ele não vai melhorar, ele vai desencarnar exatamente do jeito que ele está. Porque o crime dele foi muito forte. Então vocês vejam, não é aquele que atira, aquele que dá uma facada no outro, que é um criminoso. Aquele também que leva a pessoa à morte prematuramente também é um criminoso. Também cometeu um homicídio. E aí ele está muito doente na cama, e ele está misturando tudo, porque ele está vendo o plano espiritual, ele está vendo a situação psíquica dele, e aí entra uma criança no quarto. Chega, abraça ele e fala: vovô, você melhorou? Olha o amor do avô para os netos aí. Vovô, você melhorou? Ele fala: eu estou melhor, Fabricinho. Por que você não veio me ver? A vovó não deixou. Ele fala: é verdade, eu estava muito ruim, você não poderia entrar no quarto. E aí ele se comove. E ao mesmo tempo, ele relembra tudo aquilo que aconteceu na vida dele. Olha como que nós somos iludidos pelas coisas espirituais negativas.
E nós somos iludidos pelas coisas materiais, achando que nós vamos tomar posse daquilo. Nós não acreditamos que um dia nós vamos prestar conta, que é o que está falando aqui. Então, o que acontece? Ele acaba por desencarnar numa situação muito difícil. E olha só, a mulher dele, ela entra no quarto. Era um espírito já superior a ele. E ela tenta ajudá-lo, mas não tem jeito. Por quê? Porque a lei de Deus está na consciência. Nós sempre repetimos isso. Pergunta 621 do Livro dos Espíritos. Olha para você ver que situação dele ali. O livro No Mundo Maior, o item 12, nós vamos ver estranha enfermidade. Olha que a medicina nossa, apesar de toda a evolução, ainda não entende as interferências espirituais, a esquizofrenia, as depressões, os transtornos psiquiátricos, tudo aquilo. O fundo é interferência espiritual. Não existe nenhuma enfermidade, nenhuma, sem algum acontecimento espiritual para que ela se desenvolva. Até uma lesão cerebral, que leva a pessoa a ter uma convulsão e leva a pessoa a ter uma série de distúrbios ali, ela tem interferência espiritual também, porque todos nós somos médiuns. Nós estamos estudando às terças-feiras o Livro dos Médiuns e nós vamos entendendo isso daí. Traduzindo, é a questão da sensibilidade de cada um. Cada um é diferente, cada um percebe as coisas, os acontecimentos de uma maneira diferente, uma maneira própria. E isso pode gerar para ele uma situação de estranhamento dessas coisas, de não saber lidar com as coisas e se aprofundar em depressão, em neuroses. Eu estou vivenciando umas coisas assim, está muito perto de mim, de síndrome do pânico. Isso. Então, e a gente precisa muitas vezes do medicamento para poder se equilibrar. Sim. E começar a pensar, raciocinar de uma maneira mais coerente. Então é importante que a gente tenha esse aliado também conosco, mas que a gente entenda que isso interfere muito na nossa vida. Sim. E olha só que o doutor Andir, que frequenta conosco aqui, é professor de medicina, inclusive o doutor Andir. Ele disse para mim o seguinte, ele falou, Nourinho, o remédio é um paliativo para que a pessoa procure a espiritualidade, para ele melhorar. Então nós vamos ver o doutor Paulo César Frutuoso, e ele vai falar muito a respeito disso aí, porque eles lidam realmente no centro espírita, e lá inclusive tem materialização, Casa do Frei Luís, no Rio de Janeiro. Olha só para vocês verem a importância da doutrina espírita, a importância do Livro dos Espíritos e todos os livros que vão dar para nós ali subsídios para que a gente possa realmente começar o equilíbrio nosso. É Jesus na nossa vida, é Jesus no nosso coração e no nosso íntimo. Deus escusa o homicídio no caso de legítima defesa? Só a necessidade pode escusá-lo. Mas, se puder preservar a vida sem atingir a do agressor, deve-se fazê-lo. O homem é culpável pelas mortes que comete durante a guerra, não quando ele é constrangido pela força, mas ele é culpável pelas crueldades que comete e ser-lhe-á levado em conta sua humanidade. Olha só, nós falamos sobre a guerra aqui, então está dentro disso daqui, porque muitas vezes a pessoa é convocada, mas ele pode exercer ali uma cristandade. Ele não precisa ser violento, ele não precisa cometer muitas coisas. Então, olha, nós somos responsáveis pelos nossos atos. Está aqui, ó. E tem a história, é um filme famoso, Até o Último Homem. Então, do soldado que se recusou a usar arma na Segunda Guerra. E ele foi servir, inclusive, no Pacífico, onde era muito violento, né, ali o combate. E ele foi processado, tudo, mas ele conseguiu vencer a causa dele ali e conseguiu ir para a guerra sem usar arma. E ele foi responsável pelo salvamento do pelotão dele. Então ele fez o resgate sozinho de muitos homens que estavam atocaiados, estavam passando por problemas, tal. Um filme muito interessante, muito bacana. E o heroísmo desse sujeito que teve uma missão ali mais importante, porque ele resgatou os seus companheiros numa batalha muito feroz ali, com os japoneses.
Olha só. Olha para vocês verem aonde está a consciência. Por isso que nós temos interferências espirituais. Nós temos um currículo longo. Então, nós já vivemos muitas experiências e muitas vezes nós somos assediados e a gente nem sabe o porquê. Mas nós agora conhecemos Jesus. Muda tudo na nossa vida. Tudo se torna mais fácil para nós. Porque nós, apesar de muitos resgates, nós vamos ter uma situação mais leve. Aquilo que Jesus fala do fardo dele, que é leve, e o jugo dele é suave. E nós estamos aqui por isso. Então, olha só, aquilo que nos incomoda, principalmente à noite, vamos buscar no nosso íntimo e pedir a Jesus. Aonde eu errei, aonde eu cometi o engano, que eu possa, Senhor, ser fortalecido. Porque olha só no livro dos Espíritos, como que é interessante. Como é recebido o homem que desencarna no plano espiritual? Se ele foi um homem de bem, com muito júbilo, com muita alegria. Se ele foi alguém que não fez o bem, vai ser recebido como alguém que se enganou. Porque muitas vezes nós nos enganamos. A matéria obscurece a nossa vida espiritual. Mas o Espiritismo vem trazer para nós o alento, o consolo. Quem é mais culpável aos olhos de Deus? O parricida ou o infanticida? Ambos são igualmente, porque todo crime é um crime. Como se explica que entre certos povos já avançados do ponto de vista intelectual, o infanticídio esteja nos costumes e consagrados pela legislação? O desenvolvimento intelectual não leva à necessidade do bem. O espírito, superior em inteligência, pode ser mau. É aquele que tem vivido muito sem se melhorar, ele o sabe. Olha só, gente, esse livro é fantástico, né? Ambos são igualmente, porque todo crime é um crime. Então, eu contei a história aqui do Fabrício, e nós vamos ver, a gente vê isso, eu nem assisto mais televisão, porque a gente vê isso direto na TV, principalmente com crianças hoje, isso é muito triste, né? Mas vamos pegar aqui embaixo, ó. Entre povos já avançados do ponto de vista intelectual, o infanticídio esteja nos costumes e consagrado pela legislação. Tem um livro muito interessante, Deixe-me Viver, Luiz Sérgio. Nós vamos ver ali a história, nós vamos ver ali a realidade. Aí nós vamos pegar um outro livro do André Luiz, onde a moça ela tinha uma posição social invejada, inclusive, pelas outras mulheres, e ela, num deslize, ela fica grávida. Mas nós falamos deslize pelo nosso conhecimento, porque nós sabemos que tudo tem uma razão de ser, tudo tem um sentido analisado do plano espiritual. O que aconteceu com ela? Através das relações dela, ela tinha um obsessor que fazia com que ela procurasse o sexo. E esse obsessor reencarna por intermédio dela. Eles tinham um compromisso espiritual severo, os dois. Eles tinham se prejudicado muito. E aí, ela resolve fazer um aborto, que é aqui o infanticídio. Aí, o que acontece? Ela vai procurar uma clínica clandestina. Só que lá, nessa clínica clandestina, tinha um médico bom e uma enfermeira, que é que vai dar assistência para ela. E eles aconselham muito ela a não fazer o aborto. E ao mesmo tempo que ela está com isso na cabeça, durante a noite, o espírito reencarnante vem conversar com ela, vem pedir perdão, vem pedir clemência, pede para que ela não cometa esse crime. E não adianta, ela vai avante. Olha o que acontece. Durante o aborto, André Luiz diz o seguinte, que pela medicina nossa, convencional, por falta de conhecimento das coisas espirituais, os médicos consideraram ali uma hemorragia. Eles entram, inclusive, em pânico, porque a clínica era clandestina e ela entra numa hemorragia ali, mas não era uma hemorragia. O espírito reencarnante gruda nas paredes do útero dela e arranca junto com ele. Olha o que acontece. Ela desencarna. E aí, durante ela desencarnando, ele diz, você não vai me deixar viver, mas eu não deixo você viver. Nós vamos nos acertar diferente agora. Olha para vocês verem. Vocês imaginam a próxima reencarnação dessa mulher, como vai ser? E a reencarnação dele também. Então nós vamos ver
Humberto de Campos falar de dois espíritos que reencarnaram num corpo só com duas cabeças. Porque de tanto eles se agredirem, durante muita vida deles, aliás, muitas experiências dentro da vida, um matava o outro. Vieram como mulher, como marido, como filho, como pai, como irmãos, e não tinha jeito, eles acabavam cometendo. Aí veio os dois espíritos para dividir o mesmo corpo. E viveu até um certo tempo. Para quê? Para disputar da mesma energia para quebrar esse elo de ódio. E aí depois desencarnar, então eles participaram da mesma energia do mesmo corpo. Então muitas vezes é o caso que nós vemos de muitos espíritos que estão num corpo, dois espíritos num corpo só, são provas espirituais, são reencarnações mal resolvidas. E está dentro disso daqui, ó. Olha para vocês verem como que é difícil, né? Acabou, né? Então, a semana que vem... Lei de destruição, crueldade. Crueldade. O assunto da semana que vem também, gente, tem história. A nossa vida é uma história. A vida de cada um de nós. Então, olha para vocês verem a nossa vida, como que é a nossa vida. Os nossos reencontros entre homens e mulheres. Às vezes, tem pessoas que brigam a vida inteira, mas não se separam. E quando o marido morre, a mulher chora. E ela fala, eu estou com tanta saudade dele. Mas não brigava com a senhora? Brigava, mas eu sinto falta. Gente, nós vamos passar para a segunda parte. Cada um faz o seu pedido mental. Que Jesus nos abençoe, nos fortaleça. Que a gente possa receber tudo aquilo que nós viemos buscar nessa noite. Porque a assistência nossa, ela é iluminada. Ela é iluminada. A gente tem alguma visão aqui. Então, se alguém tem algum problema físico, algum impedimento até mental, espiritual, agora é o momento da gente pedir ajuda. Que Deus nos abençoe. Vamos para a segunda parte. Gente, muito obrigado por tudo. Então nós vimos hoje, muitas vezes a gente mata a pessoa pouco a pouco, através do desprezo de uma série de coisas. A doutrina espírita vai informando para nós que a mudança é necessária. Não é fácil mudar, porque toda mudança, ela gera um esforço. Mas se nós quisermos, nós conseguimos. Não tenha nada que a gente não consegue, principalmente em termos de vício. Se a gente quiser, a gente deixa qualquer tipo de vício. Eu lembro muito de um amigo meu que desencarnou agora no final do ano, muito amigo, muito querido, da Igreja Adventista de Sétimo Dia, pastor da igreja, inclusive. Nós fizemos um trabalho maravilhoso em cima do Apocalipse da Bíblia. Ele com a interpretação da igreja lá, Adventista de Sétimo Dia, e eu dentro do Espiritismo. Nós chegamos num consenso, foi muito interessante, da onde saiu 12 livrinhos sobre isso daí, que eles lançaram na igreja deles lá. Esse rapaz, ele estava perdido na bebida, perdido completamente. Ele virou mendigo. Ele era casado bem sucedido, era casado com uma advogada, a mulher não aguentou, foi embora. Ele deu a parte dela, a parte dele perdeu tudo. Olha para vocês verem como que religião é rótulo. O que manda é o coração, gente. Eu fiz de tudo para esse rapaz, de tudo dentro do esforço mínimo que a gente tem, para que ele se tornasse espírita. Levei ele, inclusive, até no hospital espírita, tudo, para ver se ele deixava a bebida. Ele não deixou. E aí um amigo meu, que é pastor de uma igreja adventista, que não é daqui de Americana, nós, inclusive, solteiro, a gente se conheceu, e ele estava lá como pastor, e eu falei para ele, olha, você precisa ajudar, porque ele está perdido. Ele levou ele para a igreja. Ele deixou de beber, ele deixou de fumar, e ele refez a vida dele com outra mulher, teve uma filha, mudou totalmente a vida dele. Só que olha para você ver como que é interessante. Eu levei uma amiga minha que agora está até, acho que em Portugal ou no Canadá, ela mudou do Brasil, é uma psicóloga espírita, mas muito consciente. Ela falou, Norim, traz ele aqui que eu quero conversar com ele, porque ele falava que tinha um espírito obsessor que fazia ele beber. Norim, tem uma coisa que faz eu beber, não tem jeito. Aí nós fomos lá no consultório dela. Aí ela pôs 1 litro de pinga em cima da mesinha de centro. Ele sentado longe. Eu de um lado, ela do outro e ele longe. Ela falou para ele, olha, se o litro de pinga for até você, o espírito está fazendo você beber. Agora, se você levantar da cadeira e vir no litro de pinga, é você que quer. Então a vontade está em você. A vontade está em nós. Nós recebemos interferência espiritual. A partir do momento que nós realmente deliberamos que nós queremos deixar aquilo, que nós queremos nos livrar,
dessa obsessão, não é de um dia para o outro, mas nós vamos conseguir, porque nós estamos em nome de Jesus. Então, não tem rótulo o ensinamento de Jesus. Tem só um esclarecimento para nós que a vontade e a perseverança conseguem mudar a situação, mudar as coisas. Que Deus nos abençoe. Está encerrado. Muito obrigado, gente, pela presença.